Olá, paz do Senhor, Pastor David aqui. Eu estava meditando na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 1, 2 e 4. No verso 1 e 2 é o mandamento para os filhos e no verso 4, mandamento para os pais. No verso 1, Paulo diz assim que os filhos devem obedecer aos seus pais no Senhor, porque isto é justo. No verso 2, Paulo diz que os filhos devem honrar os seus pais e como recompensa eles terão longevidade de vida e também terão prosperidade. No verso 4, Paulo diz que os pais não devem provocar ira aos seus filhos, mas devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É interessante frisar que quando Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, estava em vigência no Império Romano o regime conhecido como Pátria Potestas. O que era Pátria Potestas? Os pais tinham o poder absoluto sobre os filhos. Os pais podiam casá-los, divorciá-los, escravizá-los, rejeitá-los e até mesmo matá-los. Agora você imagina como era difícil para os pais e para os filhos a forma como o Império Romano lidava com a criação dos filhos. Imagine filhos sendo escravizados, imagine esses filhos não tendo liberdade. E quando Paulo escreveu essa carta, muitos pais que tinham vindo desse mundo de maldade, de engano, de distorções, estavam com problemas na hora de criar os seus filhos, porque eles queriam criar os seus filhos de acordo com o regime do Império Romano. E Paulo agora estava dizendo para aqueles pais que o modelo de criação deles agora não era o regime romano, agora era Deus, era a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo estava aconselhando e orientando dentro das Sagradas Escrituras a forma como eles deveriam criar os seus filhos. É interessante que no verso 1, Paulo diz que os filhos devem obedecer aos seus pais. E no verso 2 ele diz que os filhos devem honrar. Há uma diferença entre obedecer e honrar. Nem todo filho que obedece honra, porque honrar é um nível mais elevado. Honrar é amar, é cuidar, é ter respeito, é ter carinho. É o filho que faz de tudo para nunca decepcionar os seus pais. Antes de fazer alguma coisa que pode trazer algum sofrimento, alguma dor para os pais, o filho pensa e diz: eu não posso fazer isso. Isso é injusto eu fazer com meus pais. Então, quando o filho ama, ele honra, tá? Eu quero dizer para você, filho, não apenas se preocupe em obedecer, mas que você possa honrar, amar, cuidar, zelar, reverenciar. Porque quando você honra seu pai, você está honrando o próprio Deus. A maior autoridade aqui na terra sobre você é os seus pais. Então, quando você honra seus pais, você está se submetendo também à autoridade suprema que é Deus. Mas quando você deixa de honrar os seus pais, você também está deixando de honrar a Deus e não se submete à autoridade de Deus. Então, se você quiser longevidade de vida, quiser prosperidade, você tem que ir um passo além de obedecer. Você precisa honrar, tá? Você precisa amar, cuidar, zelar, fazer de tudo para não entristecer os seus pais. E sobre os pais não provocar ira aos seus filhos, mas criá-los na admoestação do Senhor, Paulo estava orientando que os pais devem ter muito cuidado na criação dos filhos, na questão de preferência,
porque muitas das vezes, como no exemplo de Isaac e Rebeca, Isaac amava Esaú, Rebeca preferia Jacó. E isso causou um problema seríssimo entre ambos, a ponto de Esaú querer matar Jacó. Muitas vezes a gente quer que os nossos filhos nos obedeçam na íntegra, no pé da letra, e muitas das vezes não funciona assim. Nós temos que ter cuidado para não vivermos sempre exigindo, cobrando e nunca elogiar e nunca abraçar e dar um parabéns para os filhos, porque eles também precisam receber de nós um parabéns. E nós temos que ter cuidado para não provocar a ira aos nossos filhos, entristecendo eles, desapontando nossos filhos e deixando eles desanimados, tá certo? Um outro detalhe também é que nós temos que ensinar o sim para os nossos filhos e também o não. Filho que é acostumado a ouvir sempre o sim, quando ele ouvir o não, ele vai ficar frustrado, decepcionado e vai ficar irado. É necessário a gente equilibrar. Sim e não é muito importante. Outro detalhe também é que nós devemos ensinar os nossos filhos a eles amadurecerem, a eles serem de fato pessoas e nunca ficar paparicando demais nossos filhos a ponto da gente enclausurar eles e nunca dar a liberdade dentro de um certo limite que eles precisam. Eles precisam saber que eles estão sendo formados para a vida e nem sempre nós vamos ter eles conosco em nosso lar. Por isso, precisamos prepará-los para a vida, para os desafios, para as dificuldades. Por isso, o nosso modelo de criação é Deus, é a sua palavra é a nossa regra de fé e prática. Que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, para que possamos criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E onde estamos errando com os nossos filhos, que nós possamos colocar diante de Deus, o Espírito Santo possa nos mostrar e que nós venhamos a obedecer o Espírito Santo e procurar mudar para que a criação dos nossos filhos seja uma bênção e que eles não venham estar desanimados, mas sempre animados, sempre com desejo de vencer e serem motivo de orgulho, de felicidade para nós e para a sociedade. Que Deus nos abençoe.